La Casa de Papel. Eu queria concluir, na verdade, a quarta temporada para fechar a terceira, para gravar o vídeo dessas duas temporadas, que na verdade é uma. Vamos à análise psicológica dessas duas temporadas. Pois é, tivemos a última sequência aí da La Casa de Papel, a quarta temporada, que conclui a terceira. Na verdade, é uma temporada só que eles dividiram em dois, mais uma vez. E eu assisti tudo. E basicamente o vídeo de hoje é para quem assistiu tudo. Não faz sentido eu ficar fazendo análise com spoilers, sem spoilers. Se você gosta da Casa de Papel, você detonou essa série. E é isso aí. Vamos à análise psicológica dos personagens. Eu achei interessante nessas duas temporadas que eles diluíram, até onde eu entendi, os autores, eles diluíram uma característica que era muito concentrada no professor na primeira e segunda temporada, que é uma confiança no plano e uma certa inteligência estratégica. Eu senti que dessa vez todos os personagens eles estavam muito confiantes, afinal de contas todos eles bimilionários, né? Multimilionários, e eles sabem que se eles seguirem a regra, o que o professor disse, as coisas tendem a dar certo. Então eu senti que eles estavam mais confiantes de modo geral e todos inteligentes estrategicamente, que era uma característica que estava mais nas mãos do professor. Então eu achei bem interessante esse aspecto. Obviamente, toda vez que a gente vê uma sequência de um filme, de um seriado que a gente gosta depois da primeira temporada, de uma primeira temporada, um primeiro filme mais bem feito que a gente se apegou, é mais complicado porque eu tendo a pensar que a primeira temporada é sempre aquela história da origem, aquela coisa de todo mundo se conectando, você vai se afinizando com os personagens e você cria uma conexão diferente que na segunda temporada, em especial dessa, eles tinham o desafio de transformar milionários em novamente assaltantes. O argumento tinha que ser muito forte, porque não faria sentido. Quem que vai sair de casa é, para poder fazer essa bagunça toda aí que é a temporada? Então achei que eles foram relativamente convincentes dentro sempre de uma questão que a gente pode entender meio que do mundo fantástico, né? Não sei se na realidade, de fato, a pessoa largaria os milhões dela para poder fazer, mas tinha um bom motivo, né? O Rio foi pego, então tinha até toda aquela putaria toda lá que estava acontecendo lá, tortura, que eles que precisaram se unir para poder fazer alguma coisa. Então, achei interessante. E nessa temporada eu também achei interessante que eles tiveram a ousadia de matar uma personagem super importante. Até me doeu. De novo, se você não assistiu a série, daqui pra frente eu só vou falar pra quem assistiu, porque faz mais sentido, né? Se assistiu, você quer entender coisas de todo mundo que já assistiu. Então é muito doloroso. Vai ter spoiler e doeu no coração. Doeu. Eu queria falar de novo do professor, que eu achei nessa série que ele estava mais confiante, também já estava sob o efeito do amor, né? Então acho que ele esse tempo todo que ele se relacionou com a Lisboa, aquilo tudo fez muito bem para a autoestima dele, ele já não era mais o boboca, tímido das outras temporadas, então ele já estava se sentindo contemplado, então estava mais confiante até porque o outro plano dele tinha sido bem sucedido, então ele sabia que se eles seguissem tudo direitinho, a coisa sairia bem. Então, achei interessante essa confiança. No entanto, ele estava com mais pontos frágeis, porque dessa vez ele tinha um relacionamento pessoal com todo mundo, ele se importava com todo mundo, logo ele estava com as emoções mais à flor da pele. Em especial, a grande bagunça que deu nessas duas temporadas foi quando a Lisboa foi pega e ele achou que ela tinha morrido. Então, daí o cara começou a arregaçar todo mundo na volta dele
e aí ele deixou um sentimento que era mais inexistente nas primeiras temporadas, que era de um ressentimento, de um amargor, de uma coisa meio de vingança, e aí toda a confusão também começou a acontecer, porque dele estourou lá o tanque, fez aquela coisa toda, e tudo aquilo fez uma mudança ali na estrutura. E ao mesmo tempo, o tempo todo ele estava muito mais afetado, né? Principalmente com a morte da Nairobi, que aí a coisa despertou um pior de todo mundo e eles estavam numa ação de guerra. Então isso deixou ele mais frágil, pensando com menos clareza e nesse sentido deixou tudo muito mais frágil. No seriado, eles fazem uma análise psicológica do professor e eles insistem na coisa da psicopatia. E numa outra análise que eu fiz do professor, várias pessoas bateram nessa tecla, me perguntando: Fred, ele é psicopata? Honestamente, eu não acho que ele é psicopata em nenhum nível. Ele se afeta, ele sente, ele se arrepende, ele se culpa. Ele é um cara que tem a regra máxima de não somos assassinos, não vamos matar. Ele é um obsessivo, romântico, idealista ao extremo. Então é aquele cara da ética pura. Aí você vai falar assim, Fred, ética no bandido e tal. Na cabeça dele ele não estava sendo exatamente um bandido, apesar de sê-lo. Ele estava numa jornada, vamos dizer assim, de enfrentamento de um sistema, aquele papo que eu já falei no outro vídeo, né? Então ele não é um psicopata, ele simplesmente é um cara obsessivo ao extremo, genial, e por isso ele quer levar todas as regras e todas as possíveis falhas que podem acontecer, ele já tem um plano previsto, como o típico obsessivo que gosta de tudo metodicamente organizado, ele pensa em todos os sis, e nesse si, ele acaba encontrando caminhos para poder fazer o que ele quer. É isso. O Berlim não tem muito o que dizer. É para matar a saudade, ver ele meter o garfo no saco lá daquele cara que tirou o sarro dele, ver o charme dele, a festança, a alegria, o humor, a ironia, mas eu confesso que eu senti falta dele ali com a mão na massa e arrebentando com todo mundo ali, ironizando e fazendo aquele humor frio e tal. Senti falta dele dentro da casa ali, né, do Banco da Espanha, senti falta assim dele, para ser bem honesto. Nessas temporadas eu achei a Tóquio menos impulsiva, menos reativa, menos descontrolada. Acho que como ela assumiu um pouco a liderança e ela sentiu a responsabilidade daquela operação toda nas costas dela, porque ela intencionou fazer aquele lance todo para salvar o Rio, eu achei ela mais inteligente, mais ardilosa, menos suicida de modo geral, e achei aquele toque mais sombrio dela bem interessante. Acho que eles mexeram um pouco, né, com a sensualidade dela, o que deu destaque para a personagem, para a atuação da personagem, uma coisa mais puxada, assim, mais sombria. E eu gostei, assim, acho que todo mundo perdeu um pouco daquele ranço do tipo a Tóquio só faz merda e detesto ela. Acho que nessas duas temporadas, acho que esse sentimento veio menos à tona. Apesar dela continuar com o lado que todo mundo gostou, que é numa certa intensidade. Eu gostei muito da questão do Rio, essa abordagem do estresse pós-traumático. Pessoas que passam por tortura, por algum tipo de trauma, por esse tipo de situação problemática, aquilo definitivamente mexe com a pessoa. A pessoa tem estados de ansiedade, provavelmente o que ele tem são ataques de pânico, a pessoa fica com insônia de fato, perda de apetite ou come demais, é como se fosse quase que uma depressão ansiosa. Eu chutaria também que ele está vivendo ali. Então é uma coisa bem delicada, no caso, né, ele tem uma tortura que de alguma maneira fica insinuada, que penetraram ele e aquilo mexeu com a masculinidade dele, então por isso que ele passa a ter algumas reações estranhas, ou de se impor desnecessariamente, de querer se recuar da Tóquio, porque a Tóquio é uma mulher muito foguenta, vamos dizer assim, então imagina ele se sentindo menos homem porque penetraram ele, né, no ânus, então ele acha que aquilo é sinônimo de perda de potência, ele não consegue mais reagir.
fora o fato de que ele fica paralisado em muitos momentos. Todo mundo critica ele na hora que o Gandia lá ele foge, e ninguém se lembra de que o estresse pós-traumático acontece isso, a pessoa paralisa, né? Tem um freezing, então a pessoa não consegue agir mesmo que ela tenha vontade de agir. Então achei bem interessante eles explorarem essa dimensão do estresse pós-traumático e como a Estocolmo nesse caso foi fundamental nessa abordagem com ele, porque ela não julgava, ela entendia, ela ia ouvindo, foi tirando dele, e na medida que ele foi falando, aquilo foi podendo ser elaborado minimamente por ele para poder lidar com aquela situação. Então achei bem interessante essa abordagem do estresse pós-traumático. Gostei da Estocolmo, achei ela menos confusa, mais decidida, achei que ela está mais se posicionando. Aliás, nessa série, nessa temporada, de modo geral, as mulheres, no meu entendimento, ganharam protagonismo e eu achei demais, assim, né? Então todas elas estão com um bom posicionamento, elas se impõem, elas fazem a trama seguir à frente, então eu gostei bastante. E a Estocolmo pressionando, né, nesse sentido, o Denver, para que ele seja um cara menos reativo, menos impulsivo, que ele seja um cara mais maduro, então achei interessante. Ao mesmo tempo ela tomando a liderança do forno lá, né, do ouro, então gostei também que ela ficou menos boboquinha do que na primeira temporada, também até o que é compreensível na temporada anterior. O Denver, eu fiquei com a sensação de que ele tá tão impulsivo quanto, então ele tem aquela coisa meio de ser provocado, ele tem um alívio cômico, uma coisa mais de ginga, tem algo mais de engraçado, mas continua um cara mais infantiloide e que vê a masculinidade dele ser afrontada com muita facilidade, né? O Rio, nada a ver, né? Que ele ficava o tempo todo desconfiando do Rio, depois do Arthurito, socou a cara, tudo bem, né? O Arthurito é o personagem que a gente tem vontade de socar a cara dele, mas em termos de dinâmica, pra que socar a cara do Arthurito? Então aquilo fez ele perder pontos, né, com a esposa dele, já tá vivendo lá há tanto tempo, né? Então é uma masculinidade muito frágil. Qualquer coisa que acontece ali, ameaça ele, ele já fica muito fora de si. O Bogotá, honestamente, eu não sei nem o que dizer, né? Ele fica apaixonado pela Nairobi, quem nunca, todo mundo ficou meio apaixonado por ela, mas aqueles personagens silenciosos que eles colocam na trama, que normalmente eles colocam para morrer em algum momento, nesse cargo para dar uma carga dramática. Não senti grandes coisas pelo Bogotá, a não ser me colocar no lugar dele. Está perdendo a pessoa amada ali naquela situação com a Nairobi. Não sei. O Helsinki, né, o nosso ursinho de pelúcia barbudo, nessas temporadas ele tá mais íntimo, mais humano, segue levemente silencioso, mas como ele cria uma conexão muito forte de família com a Nairobi, então dói pra caramba a gente assim sentir a posição dele, porque é notório que a Nairobi é essa figura muito significativa e importante na vida dele, então doeu se colocar no lugar dele assim, então ele tá mais fofinho e querido nessa temporada. O Marcelli eu achei um personagem ok, né, firme, mais humano. Tem aquelas tentativas de puxar conversa ali com o professor no carro, depois que a Lisboa foi supostamente morta. Achei ok, achei interessante. Acho que também aqueles personagens silenciosos que eles colocam para poder fazer número. A Nairobi, minha Nossa Senhora, meu coração. Acho que todo mundo ficou muito triste. Aquele tiro foi muito puxado, assim. A gente perdemos a nossa matriarca e foi muito doloroso. Obviamente aquilo dá uma carga dramática, aquela cena do caixão saindo, eu achei que ia sair um míssil, aí sai o caixão, chorei pra caramba. E mexe com a gente. A Nairobi ganhou muita força nessa temporada, mas ela foi chicoteada, espancada de um lado pro outro, né? Então foi bem doloroso ver. Só fica aqui meus pêsames, a personagem que a gente tanto ama. O Palermo foi essa figura que surgiu nessas temporadas como se fosse o amigo amante
do Berlim, obsessivo pelo Berlim, aquela coisa apaixonada, devota, aquele capacho devoto que faz tudo por uma pessoa. E ele é um personagem interessante porque ele tem todas as ambivalências morais, é um cara que, dependendo da situação, joga para um lado, joga para o outro, mas como ele tinha uma obsessão pelo Berlim e, portanto, pelo plano do Berlim, então ele é um cara que é possível de manejar, o professor tinha ciência disso, e para poder mexer para um lado e para o outro. Tem uma parte que tem uma análise, né, que usa uma palavra para ele, ególatra. E de fato ele me parece ser um tipo de personalidade narcisista até as últimas consequências. Então, um cara que se acha muito inteligente, mas é intrigante, né? Como algumas figuras narcísicas, quando elas entram numa comunhão com outras figuras narcísicas, porque o Berlim era uma figura bem narcisista, já tinha falado até análise no outro vídeo sobre La Casa de Papel. Eu até vou deixar na descrição ou no primeiro comentário ali do YouTube. Aliás, se estiver gostando aqui, dá aquela curtida, vá deixando seus comentários, se inscreva no canal. Aqui a gente fala de psicologia, análise de tudo que aparecer que a gente conseguir e da Casa de Papel, tudo que for possível analisar. Então, nesse sentido, ele espelha muito. Então, quando acontece de um narcisista estar perto de outro, um narcisista mais narcisista que o outro, esse narcisista ele entra num estado meio de eclipse da personalidade e ele acaba ficando mais obnubilado, vamos dizer assim, por uma personalidade. E aí, quando aquele narcisista sol desaparece, o outro surge também. Por isso que normalmente narcisistas, eles chamam narcisistas e se relacionam com narcisistas. Só que como um narcisista está mais narcisista que o outro, o narcisismo do segundo fica menos evidente. Aí se o outro se separa, o narcisismo de um vem à tona e aí resulta um pouco do Palermo. Então, no meu entendimento, aquele sentimento de arrogância dele pode ter muitas fontes. Normalmente o narcisista, né, a pessoa arrogante, ela pode vir de dois lugares. Um de um lugar onde ela foi sempre muito cortejada, idolatrada, mimada, vamos dizer assim, negativamente pelos pais, ou ela vem de uma condição de muita inferioridade, de ressentimento. Me parece talvez que o Palermo tem essa segunda veia aí. Talvez a questão da homossexualidade, isso é um componente que sempre coloca as pessoas numa condição de vulnerabilidade. Eu não estou dizendo que todo homossexual vai ser necessariamente narcisista, mas a pessoa que tem uma questão, ou de aparência física, ou de orientação, ou de raça, ou de alguma característica de personalidade, ou de gênero, que sofre algum tipo de situação de bullying ou de inferiorização ao longo da vida, às vezes o efeito colateral disso é a pessoa se sobrepor e se colocar numa condição meio que blindada, meio eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou o centro do universo, e ela pode se tornar uma pessoa super narcisista. Obviamente que eu estou dizendo aqui não é uma matemática, né? Então, uma coisa leva a outra, que leva a outra. Na psicologia, na mente humana, nunca é nada unifatorial. Sempre existem vários fatores, mas esse é um dos fatores que pode acontecer. E aí o Palermo vira aquela figura que a gente ama, odiar, odeia, amar, um pouco parecido com Berlim, só que com um toque mais sombrio, uma coisa meio esquisita, né? Então a gente tem medo de gostar. O Palermo é um personagem interessante. Tem um alívio cômico, um cara irônico, então ele fez um pouco, às vezes, da persona do Berlim nessas temporadas. A Lisboa, eu confesso que eu não sei, esperava um pouco mais da personagem, do enredo. Eu achei que ela ficou ali de fato à sombra um pouco da história com o professor. Nas primeiras temporadas, obviamente, que ela era figura de confronto, ela tinha mais intensidade, então obviamente a gente se agarrou mais nela, e foi aí onde a Sierra conseguiu sacar a fraqueza psicológica dela, né?
Então aquela coisa de ir quebrando os argumentos da Lisboa, elas se conhecem, né, de outros carnavais. Então, na hora de querer obter a confissão da Lisboa, ela foi quebrando, ela foi quebrando, ela foi quebrando em cima do você perdeu sua personalidade, você perdeu seu carisma, você perdeu sua vida, você já fez isso. Ela tinha histórico de relacionamento abusivo. Se a gente for pensar, é um relacionamento abusivo que ela tem com o professor? Não. É um relacionamento onde talvez ela tenha ficado mais em segundo plano? Talvez em alguma medida, mas em especial no sentido do ataque propriamente dito do, do, do banco, né? Mas assim, no relacionamento não dá para saber muito, não mostra tanta coisa, não dá para saber o quanto que ele dominou mais ela, mas o ponto é que a Sierra bateu nisso e estava quase quebrando até que teve aquela virada em que ela sacou que o professor estava lidando com tudo, olhando por tudo, e ela se fortaleceu, e aí a porra toda aconteceu, ela entrou no banco, foi legal. Depois que ela começa a reagir, a gente vê a personagem crescer um pouco mais, então foi bacana. Gostei da personagem da Manila, que era a antiga Juanito, né? Acho que é isso. Que é a personagem trans. E daquela pequena cena ali que teve, mostrou, né, com Moscou também, bateu uma saudade do Moscou. E o Denver, e eles se reencontrando, falou, quem que é esse cara? Era uma pessoa da infância. E o Denver é engraçado porque tem aquela ambivalência, de repente ele estava esperando o primo dele, que ele assaltava, humano e tal, e de repente aparece uma mulher que, né, que ele falou, você tá gostosa, né? Parece uma mulher gostosa, ele fica com aquele sentimento de, pô, eu tô meio com tesão aqui pelo cara, que era meu primo tal, que esquisito. E é aquela conversa que fala, né, que ela sempre se sentiu mulher. É isso, a pessoa sempre se sentiu naquele outro gênero, e é assim que a coisa vai, e ela só vai mudando corporalmente. Alguns mudam, alguns não mudam tanto, alguns mudam mais, alguns mudam menos, mas o ponto é que a pessoa quer se sentir mais parecida com o gênero que ela, que ela tem identificação. Então, achei interessante essa questão da transexualidade, que em algum momento aquilo se revela, mas aquilo já estava dentro da pessoa há muito mais tempo do que as pessoas que convivem podiam compreender e captar. Então, achei interessante essa personagem. O Arthurito, né? Minha Nossa Senhora, como ele tá especialmente irritante, porque agora ele tá mais arrogante, e tá uma versão meio, sei lá, um coach corajoso, meio tarado. Puto, cara, ele já dá vontade de dar na cara dele nessa temporada. Eles conseguiram fazer você ter muita vontade de matar o Arthurito. Então, o Arthurito, mais uma vez, cumpriu muito bem o papel dele de pessoa repugnante que a gente tem vontade de bater e dar na cara até desaparecer. O Denver fez às vezes pra gente, né? Em termos de personagem, tá? Não apoia violência de jeito nenhum. Mas assim, enquanto trama ficcional, o Denver fez aquilo que a gente tinha vontade de fazer, dar na cara do Arthur de puto, cara, estupra mulher, que zoado, né? O cara chegou ao limite da bizarrice, e o pior, com aquele papo furado, usando um coaches ali para poder falar, incentivar, somos heróis, somos resistência, e ele só faz idiotice, e aí você tem vontade que ele morra. Ele não morre, obviamente, que é um personagem muito bom, porque ele é feito pra gente detestar ele em muitos níveis, e ele cumpre mais uma vez essa missão da gente detestar ele com muita força. O Tomaio é aquele típico burocrata que se esconde atrás da lei para fazer umas coisas meio covardes, umas coisas dentro da lei, meio fora da lei. Sei lá, não me conectei tanto com ele, mas ele cumpre a função de ser aquele pseudo macho alfa que tá à frente das coisas, e aí depois vai se ferrar porque, né, tem bagunça acontecendo ali, e ele não vai passar ileso também. O Andonanzas, né, algumas pessoas me perguntaram, Fred, você acha que ele ficou do lado da equipe? Eu acho que em alguma medida sim, quer dizer, ele estava meio que interessado no dinheiro, estava ameaçado, rolou um constrangimento, né, difícil, ele firme no primeiro momento, mas depois de alguma maneira parece que ele foi sentindo entrando ali no jogo.
né? O Tomai também não tratava muito ele bem, então de repente ele foi se afinizando talvez com o professor. Pode ser que rolou uma síndrome de Estocolmo ali, mesmo ele não estando preso, mas ele sentindo ali, sendo o informante, ajudando a, a entrar ali na jogada ali com eles. Então, personagem meio boboquinha, mas funcionou. Tivemos o Gandia, minha nossa, esse cara psicopata louco, né? Xarope de tudo, então ele. Aquele lá é o típico psicopata. É o psicopata que tá dentro de corporações, né? No caso, ele já fez parte do exército, da Boina Verde, né? O Rambo também era Boina Verde. E vocês podem pensar, nossa, mas um psicopata pode ser do exército? Um psicopata pode ser uma figura de autoridade? Com certeza. Porque a gente sempre pensa que o psicopata é o serial killer, né? O cara que vai, mata ali. O psicopata é aquela pessoa que tem prazer infringidor em matar, se for o caso, cometer contravenções, ser o cara que faz a coisa da cabeça dele, mas não necessariamente ele gosta de matar. Existem gradações e subtipos de psicopatia, mas um psicopata pode estar no poder, ele pode chegar em qualquer lugar, né, nessa vida, porque ele não tem escrúpulos, e ele pode inclusive ser um segurança, um policial, um capitão, sei lá, qualquer coisa, do exército, qualquer coisa. Porque ele simplesmente tem os poderes na mão, e ele está blindado por uma questão organizacional institucional. Então, ele pode estar camuflado nesse tipo de figura. Então, se a gente pensar nos psicopatas que foram serial killers, eles tinham trabalhos, faziam coisas e eram psicopatas. Então, isso não tem a ver com estar ou não inserido numa hierarquia, enfim. Mas esse é o cara, é o típico psicopata que agia friamente. E a Sierra, para encerrar, minha Nossa Senhora, que vilã incrível, assim. Vilã que não é vilã, né? Vilã que era mocinha, mas ela é deliciosamente perversa na maneira dela agir. É alguém que você tem vontade de esganar e cuidar, né? Aquela figura dela, uma figura bonita, então a gente fica meio hipnotizado pela beleza, ao mesmo tempo aquela barriga, e a gente imaginando, né, aquele tá grávida e sendo perversa. Então é interessante como os autores quebram aquela imagem estereotipada da grávida. Ah, minha barriguinha grávida, ama a humanidade. E de repente ela tá lá tomando decisões, filha da mãe, sacana, fazendo umas coisas meio perversas. Então eu achei interessante essa quebra de perspectiva, assim, colocando uma grávida meio malévola ali na história, porque achei que combinou com a figura dela, que é meio porreira, né? Então, gostei muito da personagem e torcendo aqui para nas próximas temporadas como vai ser esse desfecho aí com o professor, que ela tá com a arma apontada para ele. Quero ver que trem que vai dar daquela história toda. Então, bem interessante. Gostei muito dessas duas temporadas. Ela é mais eletrizante em termos de ação, né? Tem menos trama psicológico, eu achei, do que a primeira. Aprofundou não muito fortemente todos os personagens em termos psicológicos, então foi difícil mais tirar algum elemento psicológico da personalidade deles. Se vocês quiserem mais elementos psicológicos da personalidade deles, tem na minha análise da primeira e segunda temporada, né? E espero que você tenha gostado. Dá um like, faça comentários, vamos debater o filme aqui nos comentários. Se você gostou, também se inscreva aqui no meu canal. E vai ser um prazer estar aqui, vídeos de psicologia o tempo todo. Me siga nas redes sociais, Instagram, Fred Matos com 2 T's. Se quiser saber mais sobre personalidade, psicologia e vários temas da vida, você pode se inscrever também nos cursos online do fredflix.com.br. Lá você vai ter um monte de curso pela bagatela só de R$29. Espero que você goste. E se você quiser mais informações a meu respeito, é só entrar no sobreavida.com.br. Se você quiser, tem mais informações e textos e um monte de coisas lá. Tá bom? Um beijo, um abraço. Hasta luego.